RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, amigos da RDC TV. Está no ar mais uma edição do Cruzando as Conversas. A sua companhia no final de noite, sempre debatendo os principais pontos da atualidade, temas polêmicos que interessam aqui no nosso estado e também no nosso país. E nós, da RDC TV, sempre contamos com a sua audiência e a sua participação aqui no nosso programa, mandando sugestões, mandando e-mails e também participando através do Facebook/RDC TV Digital. E o tema de hoje, ele é polêmico e já vem de algum tempo atrás, mas agora está surgindo com bastante força novamente. Trata-se da possível extinção da Justiça do Trabalho, tendo em vista a recente manifestação da Confederação Nacional dos Transportes, que está sugerindo que o presidente eleito Jair Bolsonaro faça uma avaliação aí sobre a possível extinção, o término do Tribunal Superior do Trabalho. Então, como o telespectador da nossa RDC TV pode perceber, é um tema bem polêmico aí que aflige também boa parte da sociedade. Para conversarmos a respeito deste assunto, contamos com muito orgulho com a participação aqui nos nossos estúdios do doutor em Ciências Sociais e advogado Antônio Barcelos. Ao seu lado, o advogado Diego La Rosa. Na minha esquerda, estamos aqui com o professor de Direito do Trabalho da Unicinos, professor Guilherme Vinch, e ao lado, o advogado trabalhista Juliano Gianecchini. E eu queria, então, saber a posição inicial dos nossos convidados, primeiramente a respeito dessa nota, né, da Confederação Nacional dos Transportes, que foi forte aí, sugerindo, né, uma avaliação de Bolsonaro acerca do TST. Por favor, começamos ali pelo doutor Antônio. Boa noite. Tudo bem, boa noite aos amigos aqui da mesa. É um prazer estar aqui novamente com convidados que, pelo que eu vi aqui, são conhecedores da matéria e sabem do assunto que nós vamos debater. Porque nós temos visto muita gente falar sobre a Justiça do Trabalho, ou falar sobre o Ministério do Trabalho, e pessoas que não são da área e que não vivem o dia a dia ou da Justiça Laboral ou do Ministério do Trabalho, principalmente. Então é um prazer conversar aqui com pessoas que entendem do assunto. Essa manifestação da Confederação Nacional dos Transportes, assim como já houveram outras ao longo do tempo, já teve uma manifestação ano passado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, contra a Justiça do Trabalho. Já tivemos uma manifestação do atual prefeito de Porto Alegre contrária à Justiça do Trabalho, que, ao meu ver, são manifestações que têm um cunho demagógico, né? É muito fácil lançar afirmações ao ar, mas, na verdade, essas afirmações não têm o menor sentido. O principal argumento daqueles que defendem a extinção da Justiça do Trabalho é que a Justiça do Trabalho distribuiria 8 bilhões aos empregados e custaria 15 bilhões, ou seja, que seria só distribuir esse dinheiro para todo mundo e estaria tudo pronto. Claro, esse é um argumento raso, eleitoreiro e demagógico, que não serve num debate sério, que para mim é até um argumento irresponsável, de certa maneira, porque, claro, pensando assim, então, nós pegamos toda a arrecadação brasileira, que é de alguns trilhões, dividimos entre todo mundo e todo mundo vai ficar milionário. Esse é o raciocínio que está se fazendo. Então, a minha posição é que essa nota que pede a extinção do Tribunal Superior do Trabalho, eu acho que por via de consequência, isso levaria também a discussão do final da Justiça do Trabalho. Eu sou totalmente contrário, principalmente por viver, não só no Brasil, mas eu advogo em Portugal também, vivo o dia a dia das relações de trabalho e da Justiça do Trabalho, e acredito que é fundamental no Brasil, principalmente, até mais do que em outros países, devido à nossa realidade, que existe uma Justiça do Trabalho. Então essa é a minha posição inicial, assim, para não estender muito o debate e deixar para os colegas algum espaço. Muito obrigado. Manifestação inicial do Dr. Juliano Gianecchini.
Muito boa noite a todos, então, aos telespectadores, boa noite aos colegas aqui, né, de debate. É uma satisfação estar aqui debatendo com vocês um tema que me traz, né, muita afeição, né, por atuar na área, né, da advocacia trabalhista, por atuar também no meio acadêmico do direito do trabalho, processo do trabalho. E também gostaria de externar a minha posição concordando, indo ao encontro do que o colega falou, que sou contrário a qualquer possibilidade, né, de extinção. Na verdade, me parece que há uma euforia por conta, né, do presidente, dos eleitores, do presidente eleito, simpatizantes, enfim, né, as pessoas que concordam, porque sempre houve um discurso, inclusive durante a campanha eleitoral, de uma flexibilização, de uma ideia de que a Justiça do Trabalho, que os empregados, eles oneram o empregador, que a fiscalização do Ministério do Trabalho, enfim, causa problemas e inviabiliza as pessoas que querem empreender no Brasil. Né? Então, eu acho isso um pouco contraditório. Né? Me parece que não é da Justiça do Trabalho, nem, né, da legislação trabalhista a culpa, né, do motivo pelo qual o empreendedorismo não está, digamos assim, com tanta força no país, e sim de uma crise econômica que nós temos, que tem outros fatores. Inclusive, se há de se falar em algum tipo de reforma, né, que se fale também em uma reforma tributária, e não apenas na reforma trabalhista que aconteceu, né, e que, pelos estudos que chegaram até nós, pelas pesquisas, pelos debates, né, não fez a entrega do que havia sido prometido. Então, eu também quero me colocar aqui nesse momento, né, contrário a qualquer possibilidade de extinção da Justiça do Trabalho, até porque isso dependeria de vários fatores, inclusive de uma emenda constitucional, né, para se trazer uma nova estrutura aí no Poder Judiciário. Né? Não sei exatamente o argumento que é trazido com esse pedido, mas me parece que é um argumento mais no afã de emoções, né, e de uma busca de uma concretização de liberalidade contratual do que qualquer outra situação técnica mesmo nesse primeiro momento. Posição inicial do doutor Diego La Rosa. Boa noite. Boa noite a todos. Também me afilio aos colegas, mas eu gostaria de iniciar dando um passo atrás, porque eu acredito que parte dessa resposta a gente constrói dando voz primeiro a quem defende a extinção da Justiça do Trabalho. Explico. Como o colega já falou, são argumentos que na maioria das vezes a gente observa muito rasos, e eu nunca consigo dimensionar a profundidade de quem defende a instituição da Justiça do Trabalho, porque quando tu questiona qual seria então a solução ou a substituição da Justiça do Trabalho ou do papel que ela desempenha, a gente nunca consegue encontrar uma posição sólida. Acredito que parte do que a gente vive hoje, explico um pouco, entendo que o cenário político, e é uma decisão, me parece, muito mais acalorada pela questão do cenário político, avantajou de novo uma discussão que, se a gente lembrar historicamente, sempre existiu. Quando a figura da Justiça do Trabalho, inclusive, ingressou na nossa Constituição, essa discussão acalorada se fez presente em âmbito nacional, e aquela época se mostrou equivocada, inclusive porque quem defendia a não inclusão da figura da Justiça do Trabalho na Constituição esquecia que antes de o Brasil inserir um tribunal especializado nas questões afeitas às relações do trabalho e do emprego, outros países muito distantes de nós, e digo distante em qualidade de enfrentamento jurídico, já haviam absorvido a figura da Justiça do Trabalho como necessária no âmbito do judiciário. Inclusive, é importante, porque a gente vive num país um pouco esquecido da nossa história, lembrar que antes da figura da Justiça do Trabalho na Constituição, lembro que a Constituição portuguesa já inseria questões trabalhistas. Logo depois, a gente também tem a questão da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. São situações anteriores, pretéritas, à nossa aventura na questão de trabalhar com seriedade essa parte trabalhista, essa relação de emprego, que hoje voltou à tona, e acredito muito por uma questão que a gente vem enfrentando em todas as searas, não é só no universo trabalhista, nem no universo judiciário, de um extremismo muito forte. Não é? O povo ficou assustado com muita coisa, e entendo que o cenário político, se valendo um pouco de um desejo permanente do empregador em conseguir estrangular a relação de trabalho, debruçou sobre o judiciário trabalhista, em especial, uma frustração
que me parecia daqui um pouquinho advinda de um mercado financeiro que vinha murchando por questões políticas não afeitas ao judiciário. Então, depositou nessa situação de renovar esse debate, renovar essa discussão, uma tábua da salvação mais eleitoreira do que propriamente pensada, porque, como o colega falou aqui à minha direita, todos os debates que a gente verifica hoje, quando surgem sempre exclusivamente com essa questão, tem que acabar. Mas ninguém, renovo, explica como seria, então, tratada dessa relação trabalhista, qual a esfera do judiciário queria enfrentar essa questão e como ficaria todo o rescaldo existente já do corpo jurídico feito e constituído para essa esfera especializada. E se a gente incluir mais, me parece tão desmedido que se tu fazer uma verificação estatística hoje e colher, vindo para cá no carro, porque estava sem tempo, colhi pelo celular dados do TST e renovei alguns. A Justiça do Trabalho é a justiça que tem um custo operacional por ação menor em concorrência a todo o âmbito judiciário. Ela demora aproximadamente para dar baixa em um processo na fase de instrução, que é a fase em que a gente está amadurecendo a condenação ou não, o direito em si postulado, ela tem uma média de 8 meses contra uma média global do resto da justiça de 1 ano e 6 meses, se eu estou bem lembrado. É 1 ano e meio, sim. Não é? Além desses números de baixa, tanto como de custo operacional, o custo com a magistratura afeita ao universo trabalhista também é infinitamente inferior às demais esferas. Tá? Em um arquivamento final de um processo na Justiça do Trabalho também supera muito um arquivamento final de uma Justiça Federal, que seria hipoteticamente que absorveria a Justiça do Trabalho, ou da Justiça Comum. Tá? Então, nesse primeiro momento, acredito que a gente ainda tem que renovar um pouco mais de debate sobre isso. Acredito que o ano de 2019 vai mostrar muito para nós, pela condução do novo presidente, o caminho que isso vai tomar, se de fato é exclusivamente uma situação que se tornou volátil transitoriamente, ou se não, se de fato isso vai ser enfrentado com seriedade. Mas acredito que me afilio aos colegas, no momento eu não entendo e não vislumbro nenhum argumento que me faça mudar de ideia pela extinção da Justiça do Trabalho, mas também deposito aí uma esperança de participar ou ver novos debates como esse hoje para debater a situação com mais seriedade, principalmente começando dando voz para quem quer a extinção da Justiça do Trabalho. Porque eu acredito que a gente consegue derrubar esse movimento, e digo derrubar no bom sentido, mostrando que isso é uma ideia que não saiu do papel até então. Que talvez não merecesse nem um debate mais acalorado de quem experiencia esse ambiente diariamente como nós, porque sabemos que isso é incongruente, tanto em números como estatística, ou como propriamente pelo trabalho que a Justiça do Trabalho, com perdão da redundância, entrega para a sociedade, que hoje é determinante. Doutor Guilherme, boa noite. A sua manifestação inicial aqui na RDC TV. Bom, primeiramente, boa noite, Renato. Boa noite a todos os nossos colegas de bancada, aos nossos telespectadores que acompanham a transmissão de hoje pela net, pelo Facebook. É completamente indefensável, né, se pensar hoje a extinção da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Nós estamos vivenciando um momento, né, em que esse governo eleito semanalmente parece lançar um fato, né, pelas redes sociais, né, criando esse discurso de senso comum de que o Ministério do Trabalho não precisa porque ele só serve para arrecadação sindical, a Justiça do Trabalho não serve para nada porque ela só serve para que empresas não consigam contratar pessoas, o direito do trabalho, as contratações trabalhistas devem beirar a informalidade, né? Foi um dos pronunciamentos também desta semana. Ou seja, há todo um movimento que indiretamente procura enfraquecer a Justiça do Trabalho. Ou seja, a partir do momento em que eu
coloco pessoas para trabalhar na informalidade, que eu retiro as pessoas do vínculo empregatício seletista e transformo elas em outros tipos de contratação, que inclusive retirariam a competência da Justiça do Trabalho para julgar uma eventual ação acerca daquela matéria. Como bem disse o Juliano, isso não é uma caneta que vai dizer, bom, agora nós estamos aqui extinguindo a Justiça do Trabalho, há toda uma estrutura constitucional da Justiça do Trabalho que precisaria ser modificada via emenda constitucional, então isso não é uma vontade que vai partir apenas de um presidente eleito, né? Causa estranheza, na verdade, né? Uma equipe presidencial, né, que nunca foi empregada, que nunca foi empregadora, querer achar que tem legitimidade, né, para falar sobre quem deve e quem não deve ter direitos trabalhistas, quando eles sequer possuem qualquer experiência sobre isso e se pautam em notas como essa da CNT com argumentos pífios, no sentido de que a Justiça do Trabalho traz insegurança para a aplicação das regras trabalhistas no Brasil. Ora, pelo contrário, a Justiça do Trabalho é quem traz a segurança e traz a segurança também para o empregador. Porque é papel da Justiça do Trabalho atender a um comando que está na Constituição, que é a proteção do trabalho como um valor social, mas também a proteção à livre iniciativa. A Justiça do Trabalho, ela é do trabalho, ela não é do empregado ou do empregador. Ela julga matérias atinentes a partir de um exame probatório em que ela vai verificar se o empregado tem ou não tem direito naquela situação, se a empresa cumpriu ou não cumpriu todas as normas, enfim, todas as regras que compõem o arcabouço da legislação trabalhista para julgar uma ação procedente ou improcedente. Então, como é que eu vou atribuir a um órgão do judiciário a insegurança da falta de empregabilidade numa reforma trabalhista que completou agora no mês passado um ano de vigência, e ela já demonstra a sua própria insegurança, uma insegurança que não foi gerada pelo Poder Judiciário, mas senão pelo Poder Legislativo, quando elaborou o projeto de lei que altera a CLT. Né? Então, pensem, por exemplo, só aqui no Rio Grande do Sul, o nosso Tribunal Regional do Trabalho, aí, que possui mais de 130 varas, 10 postos avançados, são mais de 60 municípios que possuem jurisdição presente da Justiça do Trabalho, é uma estrutura extremamente complexa para simplesmente chegar e defender, não, isso aqui deve ser incorporado pela Justiça Federal. A Justiça do Trabalho, ela é uma justiça especializada, os juízes que julgam a matéria são especializados nesta matéria. Então, é sair desse senso comum de achar, que é muito comum, às vezes, até também quem advoga na área do direito de família, né, que diz que o juiz sempre concede tudo para a mãe, né, aqueles discursos chavões, né, que vem agora aqui também nessa temática da Justiça do Trabalho, de que a Justiça do Trabalho é a Justiça do empregado, que basta se entrar com qualquer pedido que ganha. Não, nós estamos vendo que esse enfraquecimento ele se dá com a própria reforma trabalhista, quando estipulou novos critérios de concessão de gratuidade de justiça, critérios para atendimento da petição inicial e já fez diminuir o número de ações em tramitação na Justiça do Trabalho neste primeiro ano de reforma. Então já existe indiretamente todo um movimento que vem sendo enfrentado, né, de paulatinamente enfraquecer a atuação da Justiça do Trabalho. Né? Já se está separando aquela que era a grande reclamação de muitos empregadores, né, as ações aventureiras da Justiça do Trabalho. Então nada justifica se pensar em uma extinção, né, que seria a medida última a se cogitar numa democracia. Inclusive, o senhor falou sobre uma declaração, e eu queria pegar a opinião dos demais participantes também, do presidente eleito Jair Bolsonaro, que disse durante uma reunião com deputados da base do governo, enfim, que cada vez mais as leis trabalhistas deveriam se aproximar da informalidade. Mas isso não seria a contramão do que a própria economia nacional deseja, ou seja, combatendo o subemprego, a informalidade, a falta de ofertas no mercado de trabalho? Sim, até porque, gente, é uma questão
que parece bastante lógica. A partir do momento em que o que está se defendendo, na verdade, é nem uma flexibilização aqui do direito do trabalho, é uma desregulamentação do direito do trabalho, é retirar o Estado do seu papel de proteção ao cumprimento de normas de ordem pública, como é a Constituição Federal e como é a CLT. Então, essa aproximação da informalidade, na verdade, ela quase faz perder o sentido do direito do trabalho, passando isso a um contrato civil, em que as partes adotariam, pela sua autonomia, as regras daquela contratação, o que não é nem crível de se pensar, porque isso não é afeto ao direito do trabalho. A lógica trabalhista, ela não é esta da autonomia. A reforma traz uma aproximação com isso, com a figura do empregado chamado hipersuficiente, que seria aquele portador de diploma de nível superior e que ganha como salário 2 vezes o teto da Previdência, em que esse poderia negociar condições de trabalho diretamente com o seu empregador. Mas não há sentido essa aproximação com a informalidade no momento em que eu posso, inclusive, aumentar números de condenações, números de acidentes de trabalho, onerar o sistema previdenciário, inclusive, com uma demanda dessas. Doutor Juliano, como advogado trabalhista, como é que o senhor analisa essa questão, essas declarações do presidente eleito Bolsonaro aí defendendo a informalidade no mercado de trabalho? Na verdade, é uma bandeira levantada desde a época da campanha, né? E o próprio resultado da reforma trabalhista ele já entrega dados nesse sentido. Né? Então, uma das defesas, né, e dos argumentos, né, dos defensores da reforma trabalhista é de que a Lei 13.467 ela geraria mais empregos, né? E o que se constata, né, após um ano do advento dessa nova norma é que ela não entregou exatamente nesse sentido. Né? É óbvio, nós precisamos ponderar algumas coisas aqui. Né? Precisamos ponderar que nós vivenciamos um cenário político completamente atípico. Nós vivenciamos uma crise econômica muito forte no país e que, claro, que o retorno, nesse primeiro momento, teve um impacto disso tudo. Né? Mas, por exemplo, dados do CAGED atualmente dão conta de que se geraram, nesse primeiro ano de vigência da nova regra, em torno de 300 mil empregos, um pouco mais do que isso, enfim, quase 400 mil empregos e tal. Mas a promessa dos defensores da reforma é que geraria em torno de 2 milhões de empregos com a nova regra. Né? E mais, esses mesmos dados que constataram aí, né, que não chegou nem à metade do que foi prometido, muitas das pessoas que foram constatadas como trabalhadores ativamente são pessoas que atuam na informalidade. Então, estão se trazendo dados de pessoas que atuam informalmente para se dizer que estão trabalhando, né, ainda que com o advento da nova lei. Né? E a informalidade ela não é boa nem para a reforma, nem para o trabalhador e muito menos para o país. Né? Então, eu enxergo, inclusive, isso como um efeito contrário, né? Porque a partir do momento que o trabalhador está na informalidade, ele sequer está contribuindo para a Previdência Social, né? Que é um setor que hoje demanda um cuidado e que se alega que há um déficit muito enorme quanto a isso. Tá? Mas, na verdade, essa informalidade ela advém das próprias condições de trabalho que nós temos atualmente. Né? Uma das situações que estão sendo entregues como promessa da reforma é a possibilidade da contratação na modalidade do contrato intermitente. Eu quero ouvir dos colegas, se possível, aqui em uma das falas, né, para ver se eu consigo me convencer de algo diferente do que eu penso sobre o contrato intermitente. Primeiro, que eu penso que ele não deveria existir, porque nós temos já consagrado na CLT a jornada de tempo parcial. Né? Segundo, o contrato intermitente, ele serve para estatística, né, e para convidar com que as pessoas consigam atuar no mercado informal para complementar a sua renda. Então, na verdade, temos aí um efeito contrário do que é prometido, né? Um efeito, né, adverso, né, da promessa da melhoria da condição social do trabalhador. Né? Ainda não estou falando em inconstitucionalidade, o que nós poderíamos puxar, daqui a pouco no debate a gente vai falar um pouco mais sobre isso, com certeza. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta. Sempre lembrando aí do nosso Facebook/RDC TV Digital. Deixa a sua manifestação, a sua pergunta, além do WhatsApp 51999500232. Repetindo, 999500232. No próximo bloco, nós vamos começar pelo Dr. Antônio e também Dr. Diego, que estão aqui no meu lado direito, aqui nos estúdios da RDC TV. Nós já voltamos. Retornamos com o nosso Cruzando as Conversas aqui pela RDC TV.
hoje debatendo a possível extinção da Justiça do Trabalho. Telespectador já sabe, então, mande o seu recado através do Facebook/RDC-TV Digital. Como havia prometido no bloco anterior, nós vamos começar agora pelo Dr. Antônio Barcelos. Doutor, essa questão, principalmente aí no que se refere a essas declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro, defendendo a informalidade, também não tem algo a ver com aquela velha disputa entre a política e o judiciário, a classe política tentando interferir no poder judiciário? Olha, com certeza. Eu acho que o poder está dividido e quanto menos agentes estiverem ostentando fatias de poder, mais poder vai sobrar para outros, né? Então, nesse caso, se retira uma fatia de poder de uma parcela do judiciário com a extinção da Justiça do Trabalho, certamente alguém vai se apropriar dessa parcela que sobrou. Provavelmente o executivo, talvez o legislativo, talvez um outro ramo do judiciário. Mas, continuando aqui com argumentos, né, sobre a Justiça do Trabalho, por exemplo, existe, e eu acho que essa argumentação de extinguir o Ministério do Trabalho, extinguir a Justiça do Trabalho, é uma argumentação muito mais simbólica, que quer sinalizar o que pretende o governo eleito, ou seja, para cumprir com uma agenda sua de campanha e também talvez para desviar o foco de outros assuntos. É uma agenda muito mais nesse sentido, política, para se fazer valer a sua posição, do que uma agenda séria. A Justiça do Trabalho, por exemplo, um dos mitos que existem é de que toda relação de trabalho termina na Justiça do Trabalho. Essa é uma das maiores falácias que existem. Se nós pegarmos o Brasil em 2014, que é um cenário pré-crise, que é um cenário que o país estava estabilizado ainda. Não é o cenário agora, pós-crise, é um cenário totalmente diferente. Naquele ano, segundo o CAGED, nós tivemos mais ou menos 26 milhões de desligamentos de contrato de trabalho, ou seja, pessoas que por algum motivo ou outro encerraram seu contrato de trabalho, seja porque pediram demissão, seja porque foram despedidas, por diversos motivos. E nós tivemos, nesse mesmo ano, 2.300.000 e alguma coisa de novas ações na Justiça do Trabalho. Ou seja, nem 10% dos desligamentos de contratos de trabalho no Brasil viraram ações na Justiça do Trabalho. E esse dado agora, em 2017, passou para 25%. Em 2017, nós tivemos 14 milhões e meio de desligamentos e aproximadamente 3 milhões e alguma coisa de novas ações na Justiça do Trabalho. Ou seja, dá aproximadamente 25%. Mas tem que se considerar que 2017 foi o ano em que foi aprovada a reforma. E antes da reforma houve uma certa corrida ao judiciário para se ingressar com ações antes de que fosse aprovada a reforma para se beneficiar da legislação anterior. Então, houve um aumento expressivo de demandas no final de 2017 que refletiu numa diminuição de demandas pós-reforma. Mas, ou seja, no pior cenário, que é o que nós temos no ano passado, 1/4 dos desligamentos de contratos de trabalho que ocorreram no Brasil virou uma nova ação na Justiça do Trabalho. Então, esse argumento de que toda relação de trabalho acaba na Justiça do Trabalho é mais um argumento demagógico de quem não olha os dados. É fácil fazer afirmações para a imprensa, fazer afirmações nas redes sociais, gravar vídeos de, às vezes, 5 minutos dizendo argumentos contra a Justiça do Trabalho, mas sem base nenhuma. Outro argumento, que aí passando já para o direito comparado, o pessoal costuma dizer que por que os trabalhadores brasileiros vão para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, que são países que não têm justiça do trabalho. Mas aí que está, nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, não tem justiça do trabalho, não tem justiça federal, não tem muita coisa, porque o sistema jurídico deles é totalmente diferente do nosso. Se nós pegarmos países que são mais próximos culturalmente a nós, como é o caso de Portugal, Espanha, Itália, todos eles têm seções, pelo menos, separadas para a questão do direito do trabalho. Em Portugal tem uma estrutura de direito do trabalho parecidíssima com a nossa. Tem juízes do trabalho e existem tribunais da relação com seções especializadas em direito do trabalho. Na Espanha, o Poder Judiciário é único, não existe separação de nenhuma maneira.
e existem várias especializadas, né, salas de lo social, que se chama, que são as salas que julgam exclusivamente questões de trabalho. As salas são a segunda instância e os juzgados de primeira instância do social, que vão tratar exclusivamente dessa matéria. Tem outro civil, outro contencioso administrativo, outros penais, enfim. Mas existe sempre alguma especialização na questão de direito do trabalho. Isso acontece também na Alemanha, na Dinamarca, na Bélgica, na nossa vizinha Argentina, no México, em diversos países. Então, esse argumento de que a Justiça do Trabalho seria uma jabuticaba brasileira, que é um que se vê também aí nas redes sociais, que é uma invenção brasileira, que não existe em lugar nenhum, outra falácia, um argumento raso, que não tem absolutamente nenhuma base material. Os países todos que têm tradição próxima à nossa, de sistema de direito, e até culturalmente são mais próximos a nós somos muito mais próximos culturalmente da Península Ibérica do que dos Estados Unidos, por exemplo. Então, para se comparar o sistema de direito, é muito mais lógico que nós comparemos com a Espanha, com Portugal, do que comparar com os Estados Unidos. E mesmo assim, os Estados Unidos têm diversas regulamentações no campo do direito do trabalho e tem um sistema sindical que atua fortemente na regulação das relações de trabalho, diferentemente do nosso sistema sindical, que é mais engessado. Então, essa questão também da informalidade, eu vejo também como mais uma afirmação que é para desviar o foco de outras questões, talvez, e também atender a agenda de campanha do presidente eleito. Eu acho que essa é a única explicação que eu vejo, porque eu não consigo entender argumentos razoáveis para apoiar esse tipo de decisão. Eu acredito que é isso. O senhor falou sobre a Argentina. E os demais países do Mercosul? Qual é o cenário a respeito da justiça do trabalho? A maioria dos países possui pelo menos uma especialização no sentido de divisões. Justiça do trabalho parecida com a nossa, tem no Paraguai e na Argentina, muito parecida com a nossa. Em outros países, por exemplo no Uruguai, existem o que seria uma vara especializada dentro de outro sistema de justiça, né? Dentro de um sistema único, digamos assim, como é no caso da Espanha. A Espanha não tem divisão nenhuma no Poder Judicial. Não tem divisão com relação à Justiça Federal, Justiça Estadual, como há que o Poder Judicial é único e existem juzgados, né? Várias especializadas em determinada matéria. E como a maioria dos países da Hispanoamérica também adota esse sistema espanhol. E a Argentina e o Paraguai, por exemplo, que eu tenho certeza agora para citar aqui, são sistemas muito parecidos com o nosso. Então, é uma falácia isso de que a Justiça do Trabalho seria uma jabuticaba brasileira. Isso é um argumento que não encontra respaldo em lugar nenhum. Doutor Diego, na hipótese de uma possível extinção da Justiça do Trabalho, quem é que assumiria o ônus das causas referentes ao mercado de trabalho? Diretamente a Justiça Federal, né? Que a Justiça do Trabalho seria hoje um braço dentro do universo federal, tá? Mas, e essa pergunta é pertinente e vem convergir com o que o colega falou. Por quê? O que hoje quem defende a Justiça do Trabalho deveria ter em mente, inclusive, se a gente pegar uma questão de posicionamento presidencial, que tanto atua no sentido de buscar os Estados Unidos como referência, é entender que a extinção da Justiça do Trabalho, em verdade, ela não seria factível, não porque materialmente a gente pode passar a estrutura dela para dentro da Justiça Federal, mas porque, de fato, o enfrentamento da matéria vai se fazer permanentemente presente em qualquer país num sistema hoje globalizado e capitalista, sob pena de condenar a própria máquina pública, num todo, tanto estatisticamente como financeiramente. A exemplo do que o colega bem narrou aqui na questão latina, em outras localidades, mesmo que tu não tenha a Justiça do Trabalho presente formalmente e nominativamente, com um tribunal específico especializado, o enfrentamento da matéria se faz. Tá? Então, o fato de hoje, talvez o posicionamento do atual governo entender pelo desmantelamento do aparato trabalhista e integrar dentro da Justiça Federal, isso não vai afastar a questão de que as questões oriundas do universo do trabalho vão se fazer presente e terão que ser enfrentadas. Tá? E essa é uma situação até,
novamente, agora, se a gente bater uma radiografia, estou tentando aqui fazer um exercício mental para entender o que faz o posicionamento de quem defende a extinção da justiça do trabalho. Se nós batermos uma fotografia passada do motivo que deu origem à justiça do trabalho, o próprio defensor da extinção vai se surpreender. Porque a justiça do trabalho, quando muito, lá no final do século retrasado, os primeiros relatos, dentre outros que eu não afasto, seria lá o Conselho dos Homens Prudentes na França, se eu não estou equivocado no nome, que veio ao final do século retrasado, ele surgiu justamente porque os defensores de um sistema capitalista mais liberal necessitavam de um instrumento especializado para lidar com a relação de trabalho. Tanto que, logo na virada para o século passado, a gente tem, no Tratado de Versalhes, um enfrentamento presente do tema, e depois, como narrei, já existia na Constituição de Portugal e adveio na Constituição brasileira. Por que isso veio? Porque naquela situação, e a gente fala de um contexto aí que enfrentou no seu tempo a Revolução Industrial, as empresas, o empregador especial percebeu que o seu negócio e o Estado percebeu que a sua arrecadação, elas em um determinado momento entravam em lapso, justamente por não ter alguém que fizesse uma intermediação entre empregado e empregador. Então, surgiram as figuras dos mediadores, depois foi se colocando esse debate na mão dos árbitros. Aqui no Brasil, a gente teve também na década de 90, com a extinção em 99, do juiz classista, não é? Por quê? Porque as empresas, em um dado momento, elas estrangulavam de tamanha forma a relação de trabalho que os trabalhadores como um todo, para não sucumbir, literalmente naquela época, se sucumbia dentro das empresas, eles lançavam mão do único instrumento apto e existente naquela época, que é o quê? A greve. E basta tu ter uma greve de âmbito nacional, e a gente presenciou isso há pouco, na questão dos caminhoneiros, para tu ter um impacto no sistema financeiro que dura mais de um ano para tu recuperar. Que justifica qualquer custo operacional de um magistrado trabalhista sentado tentando fazer essa resolução. Então, quem hoje defende a extinção da justiça do trabalho não entende que esse sistema hipoteticamente liberal, capitalista, foi o próprio que deu origem, em certo modo, à necessidade da instituição de um tribunal especializado. E, como a gente falou e como eu falei no início, convergindo com o colega, se tu acabar por extinguir a justiça do trabalho, a matéria se faz presente. Sim. E algum magistrado vai ter que enfrentar a matéria. E ninguém pode garantir que essa matéria não vai tomar o mesmo tônus judicial e refletir na mesma condenação da mesma forma que a justiça do trabalho faria. Então, extinguir a justiça do trabalho vai satisfazer uma rasa compreensão sobre o que é o problema da relação de emprego. Porque, em última análise, o juiz federal que ficaria como competente para julgar essa matéria, ele vai se valer, no mínimo em parte, de todo o histórico constituído e criado na Justiça do Trabalho para decidir essa relação. Ou seja, vai continuar existindo um magistrado, a contrário senso do empregador que acha que isso é possível, e ele vai julgar e vai se acolher das normativas existentes. E mesmo que, em parte, ele faça na forma da reforma, que seria mais garantidora dos direitos do empregador, ainda assim tem todas as demais que vão permanecer vivas e que vão continuar dando o mesmo tipo de condução processual e de eventual condenação no formato hoje já existente. Então, é por isso que eu digo, e por isso que eu falei lá no início, é estranho quando eu escuto o suposto defensor de quem quer a abolição da justiça do trabalho, porque eu olho para ele e digo, olha, mas foi o teu sistema, a instituição e a potencialização do sistema capitalista que fez surgir essa necessidade. E hoje o Brasil está inserido diretamente nessa situação e não tem mais como desemaranhar o mercado brasileiro disso. E até é incongruente e é um tiro no pé, porque se a gente avaliar, como o colega Juliano falou também, a gente perde algumas situações que são determinantes para outras searas.
Por quê? Porque é da Justiça do Trabalho que eu tenho as estatísticas e os indicadores para saber aonde eu tenho problema e aonde eu necessito tratamento. Qual é o local ou qual é a forma de relação que está mal instrumentalizada e a gente precisa debater. Por quê? Porque isso se colhe de dados que a Justiça do Trabalho recebe. E hoje o mundo também vive de informação. Da mesma forma que o colega pediu, vou tentar humildemente contribuir, do contrato intermitente de trabalho. A gente está figurando uma situação que, se não usada com sabedoria, eu até consigo entender o porquê que ela foi instituída, mas se não usar com sabedoria, e a gente está em um país reconhecidamente como o país da malandragem, não é? Isso, a longo prazo, vai fazer um crescimento exponencial de cooperativas pelo Brasil todo. Porque todo mundo, também com a possibilidade agora de terceirização da atividade fim, todo mundo vai terceirizar seus funcionários, esses funcionários vão acabar se arrebanhando, instituindo uma cooperativa, e todo mundo vai viver sobre um sistema cooperativado, ou, no mínimo, com um agigantamento dessa situação de modo desmedido. Então, além destas situações, a gente também impacta na questão previdenciária, não é? Porque, ao passo que a Justiça do Trabalho julga muito o processo, a gente também pode olhar e dizer, não, mas então, por que tu quer extinguir este trabalho? E por que tu não quer, então, melhorar a forma com que o empregador contrata este empregado e faz a relação fluir? É isso aí. Porque só existe demanda na Justiça do Trabalho porque tem um empregador que não cumpriu com a lei. Então, me parece aquela situação do lençol curto. Tu está querendo dar um tratamento paliativo no final, quando, em verdade, é muito mais barato tu tratar a relação inicial, não é? Então, em fazendo esse cenário do contrato intermitente existir, essa arrecadação vai despencar. E eu não tenho mais nem a noção e a compreensão de onde está o problema, o porquê que ele surge, o que eu tenho que tratar e mais. Eu não tenho mais nem poder financeiro para atuar contra. E aí eu vou botar o Brasil no cenário jurídico que ele vai caminhar 50 anos para trás até resolver essa situação de novo. Então, quanto a essa questão, eu acredito que, até para não tomar todo o tempo dos colegas, é a contribuição que eu tenho. Guilherme. Perfeito, porque, na verdade, isso pode até fazer tem um efeito contrário, que é aumento de novas ações. Porque hoje o que a gente vê é um problema muito grave, que é, pegando aí no gancho do contrato intermitente, né, Juliano? Essa falta de compreensão do que é o próprio contrato intermitente, né? A gente até já debateu várias vezes, né, que existem hoje algumas empresas, enfim, que contratam pessoas com carga horária fixa, com dias da semana já pré-estabelecidos, jornada de trabalho completamente contratual. Anúncios na mídia. Anúncios na mídia, né, isso. sob o signo do contrato intermitente, quando, na verdade, elas estão fazendo contratos de tempo parcial, ou seja, matéria que facilmente a Justiça do Trabalho vai conseguir depois anular essas contratações pela primazia da realidade, colocar na contratação correta, né? Ou seja, então, essa insegurança ela não se dá pelo momento de ter uma Justiça do Trabalho, ela se dá muito também pelo fato de que as próprias empresas tentam, claro, contratar novas pessoas, novos postos de trabalho, né? Mas num cenário em que nem a elas foi dada essa segurança. As próprias empresas que precisam gerar emprego, e isso é inegável, né, não estão conseguindo gerar isto corretamente porque estão sendo vitimadas, vamos dizer assim, pela falta de compreensão e de uma orientação correta sobre as formas de contratação, o que vai ocasionar nesse efeito falado pelo Diego. Vejam só, na minha humilde visão aqui, o Diego falou uma coisa muito importante, né? O doutor Diego colocou aqui que é importante dar voz às pessoas, né, que defendem a extinção da Justiça do Trabalho. Primeiro que, assim, extinguir a Justiça do Trabalho não vai extinguir as causas debatendo a matéria, que é o que o Diego falou. Alguém vai se sobrecarregar da matéria futuramente. Isso vai chegar ao Poder Judiciário, não importa como, né? Porque nos Estados Unidos não tem a Justiça do Trabalho. Tem... Não tem específico, mas tem o debate sobre a matéria trabalhista. E não vai se economizar, porque o quadro todo da Justiça do Trabalho é de carreira. Mas com certeza. Esse pessoal não pode Mas simplesmente ser alijado do serviço público, eles vão ter que ser incorporados por outro órgão. E olha, assim, me causa estranheza, né, um presidente eleito ir até a mídia
né, e sustentar que um contrato de trabalho ele tem que se aproximar da informalidade, enquanto que a informalidade gera menos arrecadação para o poder público, para a administração pública direta. Né? Então, assim, olha o tamanho do problema que nós temos aí. Então, não faz sentido, né, esse debate primeiro. Me parece que talvez a intenção da CNT seria extinguir a legislação trabalhista, mas não a Justiça do Trabalho. E extinguindo a legislação trabalhista não quer dizer que não vai haver relação de trabalho lato sensu acontecendo, não quer dizer que não vai haver um debate sobre os contratos de trabalho em todas as esferas do Poder Judiciário. Né? O que o Antônio falou aqui, comentando, e foi muito enriquecedor o teu conhecimento estrangeiro, latino e tudo mais, porque, na verdade, o que acontece? Qualquer país, como, por exemplo, tu falaste a Espanha, o judiciário ele é unificado, mas dentro do Poder Judiciário tem as várias especializadas debatendo a matéria relativa ao direito do trabalho, aos contratos de trabalho. Então, não há possibilidade jurídica, não há possibilidade fática, não há possibilidade nenhuma de se extinguir, porque contrato de trabalho sempre vai acontecer. Né? E essa necessidade de intervenção do poder público na relação empregatícia, ela é uma coisa histórica, né? Porque enquanto o contrato de emprego ele foi entregue apenas à iniciativa privada, nós tivemos os absurdos que levaram até a Revolução Industrial. Então, o próprio sistema, como o Diego falou agora há pouco, o próprio empregador, para tentar objetivar o assunto, o próprio empregador também necessitou que o poder público intervisse ali, né, e regulamentasse e tivesse alguém apto para poder debater o contrato de trabalho. Os números, né, do relatório Justiça em Números de 2017, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, demonstram aí a natureza conciliadora e a celeridade da Justiça do Trabalho. Eu estou olhando aqui pela internet uma matéria que demonstra que no Rio Grande do Sul, um processo trabalhista leva, em média, 1 ano para ser resolvido na fase de conhecimento, aquela em que o direito é reconhecido no primeiro grau, enquanto que a média geral do judiciário é de 1 ano e 9 meses. Né? Então, está muito bem a Justiça do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul, né? A Justiça Comum, que já é assoberbada de ações, ela vai ter que se ocupar também da justiça, das causas que vêm da Justiça do Trabalho se ela for extinta. Né? Então, é uma coisa completamente na contramão de tudo. Né? E veja-se o absurdo, né? Nós temos uma justiça no Brasil que serve só para julgar a União, que é a Justiça Federal. Ou seja, temos uma justiça, todo um poder judiciário que serve só para julgar a União. E a Justiça do Trabalho, que atende milhares de trabalhadores, que são as pessoas que realmente precisam da tutela do Estado, está se querendo extinguir. Por exemplo, a Justiça do Trabalho, se eu não me engano, está presente em 624 municípios brasileiros. A Justiça Federal, por exemplo, em 200 e alguma coisa, não chega a 300. Né? Então, vai se incorporar, por uma estrutura muito menor, vai se incorporar um gigante, né? Uma coisa que é totalmente sem sentido. E, realmente, quem advoga no dia a dia da Justiça do Trabalho, como é o meu caso, creio que de todos os colegas aqui, e creio que também, como é o caso dos colegas, a gente acaba tendo outros processos, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Comum, que seja pelo escritório, a gente acaba tendo que conviver com a Justiça Comum estadual e com a Justiça Federal. De todas elas, a que melhor funciona é a Justiça do Trabalho. Isso é inegável, pode perguntar para qualquer advogado. O atendimento ao advogado nas varas, as funcionalidades do processo, a facilidade de acesso à justiça, tudo isso, a Justiça do Trabalho é a que melhor funciona, assim, minha opinião, sem sombra nenhuma de dúvidas, de todas as que eu pude atuar aqui no Brasil. Então, o que acontece? Tu referisse aí, ela é a que mais concilia, é a que menor custo tem de geral em relação à demanda ajuizada. Se eu não me engano, custa por ano uma média de R$ 95,00 por cidadão brasileiro a Justiça do Trabalho, que não é um valor elevado. Das 3 justiças, é a que menos tem saldo residual de processo para julgar, ou seja, é uma justiça que funciona. E talvez por isso esteja se querendo extinguir. Né, a Justiça do Trabalho. E eu acho que essa tua fala lá é importante, Antônio, corrobora com uma questão também, né, que é essa multiplicidade de Brasis, né, que existem em um mesmo país.
né? Porque uma coisa é nós conseguirmos falar sobre isso numa realidade Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, né? Mas é muito diferente de eu falar numa situação, por exemplo, como semana passada, né? Na última sexta-feira que nós tivemos aí no Piauí, né, 54 trabalhadores resgatados de condições análogas à de escravidão numa operação que nós tivemos no Ministério Público do Trabalho, né, inclusive adolescentes que estavam também nisso. Isto é uma problemática que é enfrentada pelo Judiciário Trabalhista, né, pelo próprio Ministério Público do Trabalho, pelo próprio Ministério do Trabalho também, né? Então, é muito complexo querer se falar numa pretensa extinção num país marcado por regionalidades, né? Em lugares em que já se discute avanços tecnológicos do trabalho, ao mesmo tempo que eu tenho lugares em que o extrativismo ali, né, ainda, né, o trabalho agrícola ainda é a principal fonte de sustento e de renda de trabalhadores. Doutor Juliano, ainda sobre os números, só para que o telespectador tenha noção, em 2016 ingressaram no estado, aqui no Rio Grande do Sul, mais de 247 mil novos processos trabalhistas em primeiro grau e mais de 73 mil na segunda instância. Então, imagina passar tudo isso para o Judiciário Federal ou para a própria Justiça Comum, que já estão ambas sobrecarregadas de trabalho. Pois é, me parece um efeito contrário, né? Por isso que eu digo, eu acho que na realidade o que a CNT teria, talvez, por intenção, e eu não estou dizendo, né, que é errado, né? A gente falou aqui, tem que dar voz, isso faz parte da democracia, se ouvirem todas as correntes, né? Mas me parece que a ideia não me parece ser a extinção da justiça do trabalho em si, seria a extinção da legislação trabalhista. Né, esses números que tu falaste, né, se isso, imagina, se já é moroso o processo na Justiça Federal comum, na Justiça Estadual já nem se fala, né, que é o mais moroso ainda, né, que dirá repassando isso tudo para eles, porque como os colegas falaram aqui, não vai deixar de haver um enfrentamento da matéria. Resta saber aonde a matéria vai ser enfrentada. Doutor Guilherme. Eu concordo totalmente com o que o Juliano fala, né? Eu acho que, inclusive, essa também é uma questão que vai dialogar muito com essa diminuição de processos que a própria Justiça do Trabalho também tem enfrentado nesse primeiro ano de reforma, né? Uma demanda que ainda não se sabe se ela está represada dentro dos escritórios, né, de uma forma geral, ou se efetivamente a reforma já está começando a cumprir o seu efeito de uma separação, né, do tipo de demanda que começa a chegar ao Judiciário Trabalhista. Eu acho que são vários efeitos que precisam ser considerados numa análise estatística dessa. Pois nós vamos para mais um intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta aqui para a RDC TV debatendo a possível extinção da Justiça do Trabalho. Fique conosco. Estamos de volta com o nosso Cruzando as Conversas, que hoje está aí debatendo e analisando a possível extinção do Tribunal Superior do Trabalho e da própria Justiça do Trabalho. Doutor Diego La Rosa, os defensores aí do término da Justiça do Trabalho falam que há muita insegurança jurídica do próprio trabalhador na esfera do âmbito aí da Justiça do Trabalho. Isso confere realmente? Em parte, mas eu acho que em parte pequena, tá? Hoje, como assíduo atuante na esfera trabalhista, eu concordo que observo situações que trazem segurança para o empresário e que afastam o investimento no nosso país. Eu concordo que isso exista, tá? Mas eu não acredito que isso exista em um tamanho tão grande a ponto de se compreender que a solução para isso seria a extinção da Justiça do Trabalho, não é? Vamos voltar, então, para aquela questão anterior. Me parece que quem pede a extinção da Justiça do Trabalho, quando foi conversar com este empresariado, não compreendeu o problema e voltou com uma solução sumária de extinção do cenário jurídico especializado, lê-se Justiça do Trabalho. Me parece que esta pessoa, no afã de fazer uma satisfação muito maior e entregar um resultado maior, entendeu que era mais fácil, e isso, de novo, é típico do nosso país,
era mais fácil eu acabar com a Justiça do Trabalho do que compreender o problema que eu tinha que enfrentar. Então, se levantou novamente essa bandeira. Veja bem, como a gente já todos aqui convergiram, mesmo que a Justiça do Trabalho saia, a matéria vai se fazer presente, não é? E aí tu pensa em um cenário principalmente do empregador. Por quê? Em tu fazendo essa fragilização da Justiça do Trabalho ou entregando instrumentos como a possibilidade de terceirização da atividade fim, do contrato que o colega referiu, isso, por tempo intermitente, consequentemente, dentre outras que nós já falamos aqui, um dos principais componentes nesta máquina vai ser afetado. Qual é? É o trabalhador. Porque tu vai acabar fomentando aquele tipo de trabalho que é vulgarmente conhecido como chão de fábrica, não é? Ou trabalho de primeira linha. Tu não vai instituir uma política de investimento no empregado, de tu olhar para o empregado e dizer, este eu vou investir, vou treinar, vai ficar comigo 20 anos, 30 anos, ou o que seja, 5 anos. Tu vai adotar uma situação transitória muito grande e que a curto prazo vai continuar fazendo a manutenção do que a gente tem como maior causa de todos os problemas deste país, que é um baixo nível de educação, não é? Então, eu tive na especialização na URGS com o nosso doutor Carlos Eduardo Diber Reverbel, que também com meu colega Eduardo Winter, que citaram bastante desse problema, tem livros sobre o tema que eu indico, que é sempre encontrar uma solução fácil para se entregar, para deixar o povo feliz, né? Mas que a médio prazo nos traz problemas maiores. Então, parte dessa instabilidade é gerado pela questão do próprio judiciário? Acredito que sim. Tenho exemplos que eu experiencio no cotidiano que me mostram situações onde eu poderia figurar um cenário de debate para tentar melhorar daqui um pouquinho a relação empregado-empregador. Mas não acredito que isso é culpa do judiciário, o tamanho do desejo hoje latente pela extinção da Justiça do Trabalho. Deposito de novo maior confiança de que essa insegurança que tu referiste para mim, ela advém de políticas rasas, principalmente de compreender o problema e depois de entregar uma solução destinada a atacar e atingir especificamente aquilo que tu tem que mudar, não é? Então, quando o empresário reclama que a situação, que a relação, que esse braço de ferro possa estar em maior solução para a causa do trabalhador, eu acredito que o que ele está dizendo para nós é que a gente tem que rever determinados tópicos dessa relação, mas não que ele queira a extinção da Justiça do Trabalho, não é? Então, a gente está remetendo a um problema que nós estamos debatendo aqui hoje, que em verdade não é nosso. Talvez me permito concluir que ele seja um problema político, não é? Porque aquele que está no Congresso, aquele que escuta a reclamação e o pedido de mudança, compreende mal ou não tem capacidade de o fazer, porque não trabalha na área ou porque não está afeito a esse universo, não é? Então, de repente, a gente pode fazer uma alteração, sim, mas para trazer essa segurança, mas não desse modo sumário de extirpar a relação de trabalho com a extinção da Justiça do Trabalho, mas sim de avaliar a reforma, não é? Que a gente recebeu, praticamente pronta, e entender o que tem aplicabilidade e o que é salutar. Queria ver a opinião dos demais participantes a respeito desta alegada insegurança jurídica aí. Doutor Antônio. Eu analisando assim, tentando fazer uma leitura mental dessa manifestação da Confederação Nacional dos Transportes, eu interpreto que
que o que eles quiseram dizer com essa pedido de extinção do TST, na verdade, é um pedido de extinção das súmulas do TST, que são julgados do TST, que acabam se tornando repetitivos, e o que o TST fixa entendimento sobre determinadas matérias, muitas vezes com uma interpretação que não é aquela interpretação literal da lei, ou a interpretação que alguns gostariam que a lei tivesse. Então, eu interpreto que o que eles quiseram, na verdade, é a extinção das súmulas do TST, em razão de que essas súmulas causariam insegurança jurídica por trazerem interpretações da lei que, às vezes, não são a que muitos querem. Essa é a questão. E o problema da insegurança jurídica no Brasil não está só na matéria trabalhista, está em todas as matérias. Né? É só perguntar agora para qualquer um. Coloque-se uma determinada situação cotidiana e pergunte quanto tem que se pagar de imposto para fazer isso. A menos que a pessoa seja um advogado tributarista ou um fiscal da Receita, a pessoa não vai saber quanto custa determinados atos. Por exemplo, eu preciso comprar uma peça de carro importada. Quanto é que custa? Quanto eu pago para trazer? Para quem que eu tenho que pagar? Como é que eu recolho a guia? Ninguém sabe isso. Ninguém sabe. Eu tive essa experiência, por isso eu tô contando, tanto aqui como lá fora. É só entrar na internet, no caso da Espanha, por exemplo, e ali a aduana espanhola tem ali todas as instruções, os percentuais, como é que se calcula e se consegue chegar a um cálculo de quanto imposto tem que recolher. Eu duvido um cidadão fazer isso no Brasil. Duvido. É impossível. Então, a segurança jurídica brasileira não é um problema da Justiça do Trabalho, né? Ou das relações de trabalho. É um problema de todas as nossas áreas. Né? E, claro, se tenta sempre se fazer valer de algum argumento como esse, que é um argumento que esse é o protótipo perfeito das fake news. Né? Tem um fundinho de verdade e se exagera o resto para se lançar uma informação que é falsa, que é esse o caso. Né? Tem um fundo de verdade que realmente... Sobre o argumento da insegurança jurídica, tem que pedir fechamento de todos os tribunais brasileiros. Exatamente, exatamente. Então, eu acredito que esse argumento da insegurança jurídica é outro que não se sustenta de maneira nenhuma para se requerer a extinção da Justiça do Trabalho, por exemplo. Doutor Juliano. Porque, na verdade, o que ocorre? Né, a emoção, né, da população, dos técnicos, né, de nós, operadores do direito, ela parte, né, de cada momento, de cada situação vivenciada, inclusive perante o judiciário. Então, cada vez, por exemplo, que eu recebo uma decisão do Poder Judiciário que não me agrada, eu posso, né, daqui a pouco, no afã e na minha emoção, dizer, mas isso é uma insegurança jurídica, porque a norma está falando diferente. Né? Nós temos um arcabouço jurídico fomentado, né, e dando base legal e sustentabilidade para o julgador decidir e fundamentar a sua decisão. Né? E nesses fundamentos das decisões, muitas vezes, gera o que nós alegamos como insegurança jurídica, geram as decisões que fomentam as súmulas, que o Antônio falou aqui e tudo mais. Né? Mas não chega a ser um argumento técnico no sentido de instituição de qualquer poder judiciário, né? E de qualquer jurisdição que nós temos aí constituído, inclusive pela legislação. Né? Hoje, por exemplo, só para deixar muito claro para o telespectador aqui, né? Para se extinguir hoje o Tribunal Superior do Trabalho e a Justiça do Trabalho, nós precisamos fazer isso através de uma emenda constitucional. Essa emenda ela tem que ser votada em 2 turnos e tem que ser aprovada, né, com uma maioria qualificada de 3/5 pelas 2 casas do Congresso Nacional. Então, não é uma coisa simples de se fazer, não é uma coisa que se sai jogando ao ar, né, como possibilidade, depende de uma proposta de legislativa, né, e até parece que no dia 2 de janeiro vai ter um canetaço lá resolvendo isso aí tudo. Né? Então, também gostaria de aproveitar aqui, só complementar o que o Diego falou ali, né, nessa ideia, né, de que os contratos de trabalho hoje não buscam uma maior qualificação entre empregado e empregador. Né? Eu estive em outro evento há poucos dias atrás, convidado aqui pelo Guilherme também, e nós debatimos a reforma trabalhista no seu ano. Né? E qual o problema hoje, na minha visão, da relação entre empregado e empregador ali? Na verdade, nós temos 2 trincheiras. É o empregado de um lado se resguardando e se cuidando de coisas que acontecem, pegando documentos, dados para daqui a pouco o eventual reclamatório trabalhista. Do outro lado é o empregador se defendendo, se cuidando daquele empregado porque ele pode sofrer alguma represália, pode sofrer alguma ação judicial. Né? Quando, na verdade, o que deveria acontecer ali? Uma comunhão de esforços. Né? O empregado trabalhando para constituir para a melhoria da sua empresa, para a empresa ter lucro, para ele continuar mantendo seu emprego, para manter uma relação cordial ali entre empregado e empregador. Hoje, antes de vir para o programa, eu verifiquei em um jornal de grande circulação do país uma estatística dizendo que 38%
dos jovens que saem do ensino superior estão em ocupações, né, que são menos qualificadas para as quais eles deveriam estar diante da sua formação. Isso reflete exatamente o que o colega falou aqui, né? Não há mais uma preocupação em uma qualificação do funcionário, porque, na verdade, a empresa não sabe até quando vai poder contar com aquele funcionário. Aquele funcionário também ele está desmotivado daqui a pouco, em um determinado momento. Tá? Então, eu acredito que, primeiro, um respeito às instituições seria viável, né? Nós teríamos que cuidar. Nós temos uma Constituição muito bonita no seu texto, né? Quando fala ali, ó, tem para os dois lados. Nós temos o princípio que manda valorizar a livre iniciativa, nós temos um princípio que manda cuidar da valorização social do trabalho, nós temos uma proteção para o trabalhador em face da automação, prevista na Constituição Federal. Então, quem sabe nós não nos apropriamos, né, do que a lei nos oferece e não cumprimos o que ela fala. Falo pelas duas partes, empregado e empregador. Né? Nas minhas aulas de Direito do Trabalho, por exemplo, quando a gente fala, né, lá na extinção do contrato pela justa causa, né, eu sempre digo, olha, o que tem que acontecer num contrato de trabalho é empregado ser profissional e empresário ser profissional. Manter uma relação ali profissional entre os dois. O empregado cumprir a sua parte efetivamente como ele deve cumprir. O empresário cumprir as suas obrigações como ele deve cumprir. E eu acredito que isso, por muito tempo, o Antônio referiu no início do nosso debate aqui, né, por alguns anos, né, antes da atual crise, sustentou o pleno emprego no Brasil. Nos anos ali entre 2012 e 2014, nós vivenciamos o pleno emprego no país. Né? E aí me parece que ali não tinha problema a Justiça do Trabalho, não tinha problema a relação empregatícia, não tinha problema a CLT. Então, por que agora vai ter? Porque tem uma crise? Então quer dizer que o que gerou a crise foi a Justiça do Trabalho? Né? O Guilherme falava agora há pouco aqui, ó, o problema do contrato intermitente. Daqui a pouco as pessoas não têm conhecimento ou usam a malandragem, como o Diego referiu, sobre o contrato intermitente, a Justiça do Trabalho vai lá e vai desconfigurar um contrato intermitente e vai transformar em jornada de tempo parcial. Aí, de novo, a culpa vai ser da Justiça do Trabalho porque ela está aplicando a lei? Importante que o senhor destacou, doutor Juliano, que essa possível extinção é muito complexa. Né? Só que, infelizmente, a gente já vê na internet que temos fake news proliferando e o cidadão acredita que no dia 2 de janeiro pode dar o presidente Bolsonaro dar um canetaço e acabou a Justiça do Trabalho. Fake news, aliás, que foi uma característica da eleição e que agora está aparecendo como se fosse um terceiro turno. É verdade. Ah, então... Nós temos aí o problema, por exemplo, do financiamento de campanhas políticas, né, por grandes empresas. Né? Então, daqui a pouco o parlamentar que está lá no Congresso Nacional ele precisa dar uma resposta imediata ao seu financiador, né? Ou a campanha política tem que dar uma resposta imediata ao seu eleitor, e aí se lança uma ideia no sentido de apaziguar as relações, né? Vamos abafar, vamos, né, não fomentar o debate para não haver uma cobrança muito intensiva para o pessoal pensar, estamos atuando. Não é simples, né, como se parece. Eu acho que tem um aspecto bem interessante que é o fato que o Antônio falava para nós dessa questão das súmulas, né? Tanto que o projeto inicial da reforma era a alteração única do artigo 8º, né? Que justamente, aliás, é uma coisa tão estranha que aconteceu, né? Que quando o pleno do TST foi tentar alterar suas súmulas para adequar de acordo com o texto da reforma, não conseguiu fazer porque não se cumpriam os requisitos que a reforma trouxe para aprovação e alteração de súmulas, né? Claro, tem todo um aspecto muito... que se faz uma crítica esse ativismo das súmulas, né? A gente tem o exemplo clássico da súmula 443 do TST, né? A súmula da dispensa discriminatória do empregado portador do vírus HIV ou outra doença que causa estigma, né? Então, mas isso também demonstra que a legislação trabalhista ela já vinha sendo reformada, na verdade, né? Então, essa questão das súmulas é muito, muito impactante, né, o fato de se achar de que ela é o problema da Justiça do Trabalho, né? Por que não? Porque, na verdade, eu particularmente penso que o caminho está num novo modelo da advocacia trabalhista, inclusive, que é esse modelo que trabalhe com os métodos alternativos, que trabalhe com a figura da conciliação, que trabalhe com a figura da prevenção, porque muitas vezes, né, a gente vê empresas no Poder Judiciário que, de uma certa forma, por não terem corretamente guardado documentos, por não terem disponibilizado corretamente documentos, né? O famoso caso do EPI, né? Que a empresa fornece, mas não colhe assinatura, né? Então, o cartão ponto, mesmo, né? Às vezes
essa falta de conhecimento, essa falta de... Isso é o que traz insegurança. Não é a lei que traz insegurança. Traz insegurança para a empresa uma falta de conhecimento, uma falta, às vezes, até de assessoramento de como fazer De advocacia isso, preventiva, né? Então, consultiva. esse é um caminho que não é nem só o direito do trabalho que está colocando, é o próprio direito, neste momento, se coloca, né, com essa preocupação pré-processual. Eu consigo diminuir o número de demandas lançando mão de instrumentos que eu já possuo hoje na legislação. Basta ver, por exemplo, a questão da extinção por mútuo acordo, a homologação de acordo extrajudicial, né? Tudo figuras que foram colocadas no nosso ordenamento trabalhista pela reforma trabalhista e que também não conseguem ganhar força porque também se falta um pouco dessa cultura pré-processual de se resolver esta problemática com um olhar preventivo, porque isso é muito parte da nossa cultura, essa cultura do litígio, né? Eu preciso estar numa contenda com alguém e se eu não sair vencedor, eu estou então insatisfeito com quem não me declarou vencedor, né? E aí, claro, a Justiça do Trabalho nesse momento acaba pagando aí esse pato, né? Nós temos ainda mais 10 minutos de programa, aproximadamente, então eu queria começar as considerações finais dos nossos participantes que hoje ilustraram aqui o nosso Cruzando as Conversas pela nossa RDC TV. Começando ali pelo lado direito com o Dr. Antônio Barcelos. 3 minutos para as suas considerações, doutor Antônio. Tudo bem, vamos lá. Nós versamos aqui por diversos assuntos e muito interessante o debate. 3 minutos, claro que é pouco para a gente tentar resumir tudo. Eu acho que é importante para o telespectador, principalmente aquele que não é da lide trabalhista, aquele que não trabalha com isso, não vivencia esse dia a dia, saber, em primeiro lugar, a extinção da Justiça do Trabalho não vai acabar com processos trabalhistas que vão existir e só vão estar em uma outra estrutura. Tampouco vai significar economia para os cofres públicos, porque toda a estrutura do direito do trabalho, a Justiça do Trabalho, diferentemente de outros órgãos, ela é composta 99% por servidores concursados e de carreira, que não podem simplesmente ser despedidos do serviço público ou ser exonerados. Eles vão ser incorporados por algum outro órgão. Então, isso não vai significar uma economia para os cofres públicos, porque essa estrutura, esses servidores vão continuar sendo remunerados e os próprios, a estrutura de varas vão funcionar com outro nome, talvez, mas vão continuar funcionando. Então, não vai se economizar absolutamente nada com a extinção da Justiça do Trabalho para a União. Pode ser até, inclusive, que se deixe de arrecadar alguma coisa, porque nós, no debate aqui, nós até não tocamos, mas a Justiça do Trabalho também faz um importante papel de recolhimento de imposto de renda, em recolhimento de INSS. Os valores que ela arrecada para a União já compõem mais ou menos 20% do próprio orçamento. Então, ela se autofinancia em 20%. 1/5 do seu orçamento ela consegue arrecadar com relação ao INSS e imposto de renda, principalmente, e custas judiciais também, mas tudo que vai para os cofres da União. Então, a Justiça do Trabalho, ela não vai supor uma economia, assim como não vai supor uma economia a extinção do Ministério do Trabalho, que só vai funcionar com o nome de secretarias em outros ministérios, mas a estrutura de fiscalização do Ministério do Trabalho vai continuar praticamente a mesma. Pode ter uma economia, vai ter um ministro a menos, vai ter um salário de ministro a menos, vai ter que ser alguns cargos de confiança a menos, mas a economia é irrisória para os cofres públicos, dada a relevância de um Ministério do Trabalho, que como na outra vez que nós estivemos aqui debatendo a extinção do Ministério do Trabalho, eu até frisei, aí sim, essa é uma jabuticaba realmente brasileira, porque quase todos os países do mundo civilizado, e principalmente ocidental, e que tem uma semelhança cultural conosco, tem um Ministério do Trabalho e geralmente é um dos que mais recebe fatia do orçamento público. E nós aqui estamos querendo acabar com o Ministério do Trabalho, já parece que agora já é uma decisão definitiva da equipe de governo. Então, são essas afirmações que são jogadas ao vento. Inclusive, hoje, vindo para cá, eu comecei a olhar vídeos de pessoas que são a favor da extinção da Justiça do Trabalho e já disseram que havia troca de ofícios
entre a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho para acertar como é que iria ser a transição da extinção da Justiça do Trabalho. Então, esse tipo de coisa é fácil, jogar nas redes sociais, jogar ao vento, mas um debate sério não se sustenta. Sua manifestação final, doutor Juliano Gianecchini. Primeiro, agradecer a oportunidade do debate aqui com vocês, foi muito enriquecedor, então agradeço a cada um dos componentes aqui da banca, agradeço, né, a rede por nos dar essa oportunidade e eu faço um apelo no sentido de que nós já vivemos aí os últimos 2 anos de bastante dificuldade, os últimos 3 anos, na verdade, a crise econômica, uma eleição completamente atípica, uma legislação nova na Justiça do Trabalho com pouco debate, né, com pouca maturação, né, em plena vigência. Então, o que nós precisamos agora? Nós precisamos fomentar, né, o debate sobre as adequações que essa nova lei ela nos traz, verificar o que dela permanece, o que dela precisa ser remodelado, né, e fazer com que as coisas aconteçam cumprindo a legislação. Nós precisamos disso, nós precisamos respeitar as instituições, precisamos respeitar a Constituição Federal e fazer com que todo o nosso ordenamento jurídico e infraconstitucional ele vá se adequar à Constituição. Né? Na minha fala parece uma coisa simples, mas na prática não é nada simples, até por isso nós estamos hoje aqui reunidos debatendo o assunto. Então, a ideia é que não é acabando com a Justiça do Trabalho que vai se resolver o problema. Não é acabando com a legislação trabalhista que vai se resolver o problema. Nós vamos resolver o problema, né, remodelando e adequando a sociedade, fazendo com que ela possa evoluir e possa se adequar à sua própria evolução. Tá? Doutor Diego La Rosa. Eu volto a dizer que eu vou olhar para o ano de 2019 de modo bem atento, principalmente na posição e na postura da Justiça do Trabalho, que vai enfrentar um cenário bem adverso, e entendo que o que vai definir de fato se a Justiça do Trabalho se mantém ou não é a condução da Justiça do Trabalho nesta relação. Por quê? Porque tem um outro debate que seria sensacional também a gente aqui ventilar, que se os magistrados trabalhistas vão ou não de fato aplicar as reformas, não é? Sob aquele prisma de que na questão constitucional dos direitos sociais eles podem derrubar as alterações, não é? Só que eu entendo que justamente da parte da Justiça, uma das coisas que fez acalorar esse debate novamente foi que nesse braço de ferro, há muito tempo eu percebo que a Justiça do Trabalho ganhou, e isso trouxe uma onipotência exagerada e desmedida para o judiciário na questão especializada trabalhista. Tá? Entendo que eles têm que ter uma destreza muito grande em 2019 para saber compreender que o momento não é de mostrar força, mas sim convergência, principalmente conversando com o empregador e aproximando o empregador. E da parte dos advogados e das empresas, eu entendo que mais do que nunca se faz necessária uma advocacia consultiva. Porque se nem mesmo os magistrados em palestra sabem nos dar esclarecimento, quiçá os advogados. Então, é muito mais economicamente viável tu prevenir do que remediar. A ideia de sempre se preparar para a briga, a gente tem que daqui um pouquinho dar uma nova analisada nisso daí para pensar em investir antes. Prevenção. Doutor Guilherme Vinci, manifestação final. Bom, mais uma vez agradecer o convite da RDC e saudar por esse excelente debate que nós tivemos na noite de hoje. Realmente, creio que a manutenção da Justiça do Trabalho ela é necessária para o empregado e para o empregador. A Justiça do Trabalho tem o papel de harmonização dessa relação entre trabalho e capital e que se desvela na figura do empregado e do empregador. Da mesma forma que o Ministério do Trabalho é importante para o empregado e para o empregador, para o desenvolvimento de políticas públicas que atendam ambos anseios, né? É um momento em que o direito do trabalho passa por uma ressignificação, as plataformas digitais estão aí, novas formas de manifestação de trabalho estão aí e que vão exigir de nós cada vez mais estudos sobre como aplicar isto nessas novas manifestações de formas de trabalho, inclusive do próprio judiciário, portanto, né, que vai em algum momento ser chamado, ser provocado a se manifestar sobre isso. E de uma forma geral, né, só tem medo do judiciário quem não consegue cumprir a lei. Isso aí. Mais uma vez, então, eu agradeço a presença de todos os nossos componentes hoje aqui da bancada que abrilhantaram o nosso programa. Realmente um tema muito interessante, muito polêmico, essa possível extinção da Justiça do Trabalho. Lembrando que, por exemplo, até ia comentar com vocês uma nota que a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho,
afirma que a possível extinção da Justiça do Trabalho seria quase que igual ao término do SUS. Imagina os malefícios para a população brasileira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.